Fala, professor. Boa noite, tudo bem? Esse vídeo aqui vou falar sobre reengenharia e o artigo que eu escolhi é de uma aluna da Eunice Rubi, lá de Brasília, que ela fez uma revisão bibliográfica sobre reengenharia. E começando a falar não muito sobre o artigo, mas pelo que eu entendi de reengenharia, eu entendi que basicamente a reengenharia tem a função de conseguir o quê? Redução de custos, produtividade dos funcionários, qualidade e faturamento. Então, analogamente à reestruturação, o que difere as duas é o quê? Que a reengenharia ela vai mudar os processos da empresa, como que eles são feitos e tudo mais relacionado aos processos. Já a reestruturação ela muda a empresa por completo, as missões, os valores, a hierarquia. Então, na reengenharia, eles buscam um maior faturamento, alterando os processos, também podendo precisar de treinamento dos funcionários, mas uma coisa bem mais básica que a reestruturação. Então, no artigo, ela começa falando que para você entender a reengenharia, você tem essas 4 palavras-chave. Palavra fundamental, repensar o porquê faz dessa forma. Então você tem que repensar se está fazendo sentido do jeito que você faz, se você poderia fazer de outro jeito melhor. Radical. Numa reengenharia, você tem que mudar desde a raiz. Então não adianta você mudar o final do processo, o meio do processo, dando uma maquiada no processo, que mais cedo ou mais tarde você vai ter que mudar mais uma vez. Drástica. São de grandes proporções. Então, quando as mudanças são pequenas, por exemplo, ela dá um exemplo de, sei lá, se precisa aumentar 10% na qualidade ou diminuir 10%, não precisa de uma reengenharia, porque a reengenharia são de grandes proporções, ou seja, você vai mudar o processo inteiro. E a última palavra é processos. Você vai perceber se funcionam bem ou não, se dão resultados ou não. E com essas palavras, você vendo que o seu processo de hoje não vale a pena, fica mais fácil você tomar a decisão de optar pela reengenharia. Aqui, ó. Busca substituir drasticamente o negócio da empresa. Ou seja, você não vai substituir sua missão, seu valor, mas você vai substituir o seu negócio. Então, você está vendo que não está valendo a pena, sendo uma estratégia de custo total, vender um produto com muita quantidade, mas muito barato. Então, você vai mudar seu processo de venda total, vai pôr mais qualidade, vai vender seu produto mais caro. Então, você substitui drasticamente o negócio da empresa. Melhoria na realização do trabalho, melhorar os processos. Então, basicamente, a função principal da reengenharia é isso: você tornar seu processo melhor, mais efetivo, mais eficaz, para você conseguir, por exemplo, um maior valor agregado, um menor custo, né? Evitar desperdício e assim conseguir fazer o processo de maneira mais prática. Todas as empresas realizam a reengenharia involuntária. O autor disse isso porque a maioria das empresas de pequeno e médio porte não fazem um planejamento para fazer a reengenharia, mas a hora que vê que não está dando certo, já começa a mudar seu comportamento, tenta fazer de outro jeito. Então, praticamente todas as empresas passam por períodos ruins e alteram um pouco o seu processo para que ele se torne mais viável, mais rentável. Aí, de acordo com os teóricos que ela utilizou, eles citam 5 fases, né? Analisar o que existe, que é ver a empresa, ver o que você quer e onde você quer chegar. Então, você faz um projeto, né? Para saber como que tem que ser esse processo, o que você quer atingir. Benchmarking, definir sucessos, ou seja, você vai pegar empresas do mesmo setor, do mesmo ramo, empresas até concorrentes, para ver o que elas fizeram, que tiveram sucesso, para você pôr de base no seu processo. Inovar os processos. Então, nesse planejamento, você tem que ter uma descrição detalhada do que fazer e como fazer para seu treinamento ser efetivo para os seus funcionários. Então, você tem que saber certinho como que você vai fazer isso, o que você quer alcançar, qual que é o seu objetivo, para que você consiga realmente alcançá-lo. Transformar a empresa. Então, eu escrevi aqui funcionários chaves ajudam na implementação, porque essa troca de processo realmente vai mudar com o comportamento dos funcionários. Então, esses funcionários mais influentes, que têm mais o espírito de liderança, são fundamentais para essa implementação.
e acompanhar resultados. Você analisa alguns KPIs para ver se está sendo positivo, ver se está gerando mais faturamento, se conseguiu maior fatia de mercado e se é isso mesmo que você buscava com essa reengenharia. Realizações. Então ela traz, alguns atores ali trazem, né, que como que essa reengenharia pode ser implantada. Tem alguns agentes responsáveis por ela, né? O líder, que autoriza a reengenharia, que normalmente é o tomador de decisão ou o próprio proprietário da empresa, proprietário do processo, é o gerente responsável, ou seja, é o cara com maior credibilidade e influência, que os funcionários todos confiam que ele vai fazer a atualização do que precisa mudar, como que vai ser feito. Então, é fundamental que ele tenha bastante influência. Equipe de engenharia, de 5 a 10 pessoas responsáveis pela reformulação. Eu acho que isso está muito ligado com aqueles funcionários-chave. Então, eles são responsáveis pela reformulação e implementação do negócio, levando os outros funcionários a entender como faz, com melhores treinamentos. Comitê geral, alta cúpula analisa os problemas em evolução. Então, esse comitê geral seria mais provável da gente ver em multinacionais, em empresas muito grandes, quando a reengenharia demoraria a implementação, empresa com 2.000 funcionários mais ou menos. Então, empresas de pequeno e médio porte, dificilmente a gente veria esse comitê geral. E o czar, né, da reengenharia, que ele é responsável por apoiar o proprietário e coordenar as atividades, ou seja, ele é o responsável total pela reengenharia. É um cara de confiança do proprietário que vai ser o responsável pela implementação e todo o planejamento também da reengenharia. Então, com esse artigo, o que a gente percebe? Que a reengenharia ela é fundamental justamente para mudar o processo, para a empresa conseguir alcançar os objetivos que realmente está virado ao faturamento, né? Empresas privadas, principalmente, querem faturar mais e a diferença dela para a reestruturação, como eu falei no início, é isso. Obrigado, professor.